Oi, eu me chamo Kelly e vou apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso com o tema Análise microestrutural de Clay-Smir e Sandysmir em depósitos de transporte em massa. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Bárbara e co-orientado pela doutora Melly. O objetivo desse meu trabalho foi analisar por meio de lupa e microscópio as características microestruturais de 6 amostras de MTDs, com ênfase na ocorrência de Clay-Smir e Sandysmir. Esse MTD, né, ele está localizado no município de Vitimarçã, em Santa Catarina, e aqui tem uma imagem da pedreira e de uma das amostras. Os objetivos desse trabalho foi mapear as falhas e smear identificados nas lâminas, delimitar as camadas de diferentes composições e texturas, descrever as características composicionais e texturais observadas na lâmina, descrever as características e a composição dos smear identificados e, por fim, identificar padrões na ocorrência dos smear e as suas relações com as características texturais e composicionais das camadas. Agora eu vou falar brevemente de alguns termos citados no trabalho, iniciando pelos MTDs, que é a sigla para depósito de transporte em massa. Esses depósitos eles são formados por movimentos gravitacionais em massa, que ocorrem tanto em ambientes subaéreos quanto subaquosos, e eles resultam da remobilização de sedimentos previamente depositados por processos de transporte em massa. Aqui a gente tem um bloco de diagrama que ilustra a formação desses depósitos, onde aqui nessa porção mais proximal há muito estruturas de falhas normais e Budãs, por haver um movimento mais extensional, que vai agradando para translacional e de cisalhamento, e aqui, mais distal, é um movimento mais compressional, então formam mais dobras e falhas de empurrão. Outro termo falado é as SSDs, que é a sigla para Soft Sediment Deformation, que em português é deformação de sedimentos moles. Esse termo ele é utilizado para se referir a deformações que ocorrem em sedimentos não consolidados durante ou logo após a sua deposição, mesmo antes de sofrerem processos significativos de diagênese. Então, são diversas as estruturas formadas a partir dessas deformações. Algumas delas são as dobras ou estruturas mais complexas, como visto aqui nessa imagem, e também as falhas, que no caso é o objetivo de estudo nesse trabalho. Por fim, os Clay-Smir, eles são uma estrutura geológica que tem capacidade de desviar ou impedir o fluxo de fluidos em bacias sedimentares. Ele ocorre quando, em uma sequência de camadas de argila e areia, elas são interceptadas ou falhadas, as camadas de argila, que tem um comportamento mais dúctil, quando elas são falhadas, elas tendem a entrar para dentro da zona de falha ou serem injetadas, formando como se fosse um borrão ou uma mancha, né? Quando ocorre o contrário, com camadas mais arenosas, são chamadas de Sandysmir. Agora, falando um pouco da metodologia, no meu trabalho eu segui um fluxograma com 3 etapas. Na primeira etapa, a preparação ela se deu na seleção de 6 lâminas de MTDs. Essas lâminas elas foram escaneadas e importadas para as imagens foram importadas para o software Concepts para fazer as interpretações. Na análise, por meio de lupa, foi realizada uma análise global. Nessa análise, foi delimitada as camadas de diferentes composições, texturas e características e mapeado as falhas, com cores pretas para as falhas, vermelhas para falhas com Sandysmir e verdes para falhas com Clay-Smir. Agora, com o microscópio, eu fiz uma análise mais detalhada, descrevendo os smear observados e descrevendo as camadas. Para os resultados, foi feito tabelas no Excel com a composição desses smears e até das camadas. Então, foi feita uma comparação das características desses smears, bem como uma busca de padrão nessa ocorrência
e a interpretação textural e estrutural delas. Agora eu vou apresentar um pouco dos resultados, falando um pouco de cada lâmina analisada. Essa parte aqui à direita é os resultados. A lâmina W-O, ela é composta por finas lâminas, né? Essas lâminas, elas variam de composição e cor, com lâminas mais claras, sendo rica em grãos. Lâminas castanhas, elas têm proporção igual de grãos e matriz, e lâminas castanho escuro é predominantemente matriz argilosa, né? Ela, como a gente pode observar, essa lâmina ela ocorre intensamente falhada. Essas falhas elas têm uma direção principal e são caracterizadas principalmente por falhas normais. Foi possível identificar 4 Sandsmeer. Essas Sandsmeer elas são formadas a partir de camadas com aproximadamente 80% de grãos tamanho silt a areia muito fina e 20% de matriz. E foi observado uma Claysmere a partir de uma fina lâmina milimétrica a submilimétrica. Então, aqui a gente pode observar essa diferença na composição das camadas, para as camadas mais castanho, ricas em matriz, e camadas mais ricas em grãos. A lâmina W.A, como a anterior, ela também é finamente laminada, ocorre falhas em uma direção principal. Essas falhas são caracterizadas por falhas normais e inversas, pouco sinuosas. Nessa lâmina foi possível observar 8 Sandsmeer, formados a partir de camadas com 80 a 90% de grãos tamanho silt e areia muito fina, 10 a 15% de matriz argilosa e até 5% de poros, como a gente pode observar aqui nessa imagem, com os pontinhos azulzinhos, que são os poros no caso. Já a lâmina W.A8, ela também ocorre com essa série de laminações. Ela ocorre intensamente falhada também, em uma certa orientação preferencial. Essas falhas são também mais sinuosas, né? E foi possível identificar nessa lâmina 4 Sandsmeer. Elas são formadas por camadas com aproximadamente 80 a 85% de grãos tamanho silt e areia muito fina, 15 a 20% de matriz argilosa. Nessa lâmina também foi possível observar 3 Claysmere, formada a partir de camadas submilimétricas, como a gente pode ver aqui, e elas são contínuas. Aqui a gente pode ver que em alguns locais as falhas elas acabam deformando as camadas, né, que elas interceptam, como a gente pode observar aqui, que também tem a formação de um smear. A lâmina W-T, ela apresenta uma variação um pouco maior de grãos, variando de tamanho silt a areia média, grossa. Ela é caracterizada por intercalações de camadas e apresenta uma menor densidade de falhas como em relação às outras, né? Nessa lâmina foi identificado 4 Claysmere. Elas são 3 contínuas e uma é descontínua, que seria essa 5 aqui. A lâmina WBT, ela é um pouco diferente das demais. Ela apresenta um mau selecionamento dos grãos, como a gente pode observar em toda ela, né? Com grãos que variam de tamanho silt a areia muito grossa, com até traço de fragmentos de rocha. Essa lâmina ela é caracterizada por uma intercalação de camadas e, por vezes, lâminas, que tem geometria lenticular e eventualmente budinadas, apresentando alguns contatos sinuosos, né? As falhas nessa lâmina elas foram um pouco mais difíceis de serem interpretadas e apresentam um comprimento menor com relação às outras lâminas. Nessa lâmina não foi possível observar nem Sandsmeer e nem Claysmere. E por fim, a lâmina W-U, ela também apresenta esse mau selecionamento dos grãos, variando de silt a areia muito grossa.
apresentam 10% de porosidade e traço de cimento carbonático, grãos máficos e até fragmentos de rocha. Ela é composta por camadas com geometrias lenticulares e estiradas, como a gente pode observar mais nessas porções. Foi possível observar dobras, como aqui na imagem A, e nessa lâmina ela também apresenta uma baixa densidade de falhas lineares e com orientação preferencial. E também não foi observado nem em Claysmere e nem em Sandsmere. Dessa forma, as lâminas analisadas foi possível dividir elas em 2 grupos, sendo o grupo 1 com características finamente laminadas, camadas mais tabulares, com pouca variação granulométrica, uma alta densidade de falhas e com ocorrência de Claysmere ou Sandsmere. Já no grupo 2, as características são mais camadas lenticulares e buldinadas, granulometria mais variáveis, baixa densidade de falhas e elas não ocorrem em Sandsmere e Claysmere. Agora, analisando Sandsmere, das 6 lâminas estudadas, foi identificado 16 Sandsmere, e esses ocorrem nas lâminas do grupo 1, e a gente pode afirmar que esses Sandsmere eles são formados a partir de camadas com 80 a 85% de grãos tamanho silt e areia muito fina, com 10 a 20% de matriz argilosa e uma baixa porosidade ou nula. Essas camadas que ocorrem, que formam esses Sandsmere, elas são homogêneas, com grãos bem selecionados e estão sempre associadas às lâminas que apresentam finamente laminadas com variações silt e argila. Kristen, em seu estudo, ela explica que esse tipo de composição de mais de 80% de grãos tamanho silt e areia muito fina facilita o fluxo granular necessário para a formação do Sandsmere. E o Waldron e Gagnon, no seu estudo, eles relacionam essas intercalações ao processo de liquefação, onde a sobrepressão durante o soterramento impede a saída de água das camadas silt-arenosas, fazendo com que a alta pressão nos poros reduza temporariamente a resistência dessas camadas, facilitando o fluxo granular e o deslocamento delas para dentro da falha. Outra análise realizada foi a orientação dos grãos no Sandsmere. Essa análise foi um pouco complexa, dado o fato de que os grãos eles têm esfericidade média a alta, mas em alguns grãos com baixa esfericidade foi possível identificar uma certa orientação paralela à zona de falha. A partir disso, podemos dizer que a incorporação dessas camadas para dentro da zona de falha se deu principalmente por rolamento de grãos, que é o mais efetivo em areias com grãos mais arredondados, como a gente observa nas lâminas. Mas não descarta o fato de que o possível deslizamento de grãos de argila tenham contribuído para a formação desses Sandsmere, uma vez que a argila presente como matriz, tendo 10 a 20%, pode atuar como lubrificante, reduzindo o atrito e favorecendo a orientação desses grãos. Já os Claysmere analisados, eles não apresentaram padrão específico de ocorrência, além de serem formados por camadas predominantemente argilosas. Mas eles ocorrem tanto em lâminas mais homogêneas e finamente laminadas, como a WO e a W.A8, quanto também em lâminas mais heterogêneas, como a WT, que possui uma má seleção dos grãos, podendo ser observado até 5% de incorporação de grãos nesses Sandsmere. Na análise do grupo 2, então, foram identificadas feições de injeções clássicas e também estruturas como dobras, budãs assimétricos, tipo Chardins budãs, e camadas sigmoides. Uma que a gente pode observar, né, uma injeção clássica, essas dobras, camadas mais estiradas, buldinadas, sigmoides e com contatos, né, mais sinuosos. Essas injeções, elas sugerem uma alteração reológica em porções arenosas desse depósito, isso associado ao aumento da pressão dos fluidos durante o fluxo. As outras feições observadas, além de serem associadas a zonas de cisalhamento restritas,
elas evidenciam um caráter mais dúctil desse grupo, diferente do que foi observado no grupo 1. Então, esse comportamento mais dúctil e fluido, ele pode, de certa forma, explicar a ausência da formação de smear nesse grupo. Finalizando, né, as lâminas analisadas, elas apresentavam padrões composicionais e texturais distintos, na qual foi possível separá-la em dois grupos, né, o grupo 1 e o grupo 2. Também podemos afirmar que os fatores como composição e textura das camadas exercem, sim, um papel crucial no desenvolvimento do sandsmear e dos claysmears. Isso pode ser observado principalmente no grupo 1, onde, devido à composição mais homogênea, principalmente das camadas formadoras de sandsmear, e também a sobreposição das camadas laminadas ricas em argila, favorecem a formação desses smears. Em contrapartida, no grupo 2, a heterogeneidade, mau selecionamento dos grãos e o comportamento mais dúctil e fluido das camadas desfavorecem a formação desses smears. Aqui está as referências que eu utilizei para a apresentação. E vou finalizar agradecendo, né, principalmente ao UFPR, ao Departamento de Geologia e ao LABAP, que foi onde eu realizei as análises. Obrigada, e é isso.